Continuando ainda com o nosso lado espiritual aqui, vamos fazer a leitura da semana aqui. A carroça, eu vi antes. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa cadeia, na clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai, e é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar, tratando o próximo com grosserias inoportunas, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz de meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Ótima semana, mas sem barulho. Oh, que beleza. Wesley, passa isso aí no nosso zap. Tá. Por acaso não tem nenhuma carroça vazia aqui não, né? Você que está ligado? Está dando microfone. Ok. Antes de começar a pauta, eu dar uns minutinhos aqui. Tá mudo aqui, é. Ah, não, é porque eu abaixei lá, porque deu o microfone, mas pode falar. Boa noite, colegas. Eu estive ausente por umas 3 semanas, fora do estado, mas por uma causa justa, não era passeio. Mas a saudade é grande. Estou de volta, realmente, de coração e braço aberto, para estar junto com vocês, viu? Muito obrigado. Convidar o João, evangelista, aqui para apresentar um colega dele aqui. Colega, boa noite. Um sobrinho da minha esposa, o Lucas, ele está procurando aí um trabalho no escritório. Ele entende da parte de fazer esses arquivos, preenchimento, arquivo digital, conhece os órgãos públicos, a JUSEG, Prefeitura, Receita Federal. Então, ele já tem um certo conhecimento. Inclusive, ele estava lá comigo no escritório. Aí, por circunstância, hoje foi o último dia dele lá. Mas é um menino responsável, tem 20 anos e está procurando. Se alguém de vocês interessar, tiver que fazer um teste com ele, conversar com ele, o telefone dele é aquele que está no quadro ali, por gentileza. Vem aqui, né? Tá bom. Então tá aí, pessoal. Pode falar com o João também. Pode falar com você não quis o menino? Por quê, João? Não trouxe? Você não quis o menino? Não, é porque é outra história. Ah, então tá certo. Mas não vai acontecer com quem... Eu quero... Não vai acontecer com quem contrata, não, né? Então tá bom. O doutor aqui está avaliando ele. Tá certo. Vocês repararam que a reunião hoje está mais bonita, né? Teste, O Ronan está aqui hoje, né? Porque acho que está virado para cá. Todo mundo está sentindo a falta dele, então reapareceu aqui hoje. Opa, hoje não tem a presença feminina, né? Vamos ver quando o Zé volta aí a pauta dele aí. Agora meu chega uma. Vamos lá, Zé Walter. Eu quero... Tá ok. Tá falando? Tá ok. É que eu não estou ouvindo, eu. Porque... Venda de estabelecimento, correto? E também
horário de professor, hora-aula. Eli, coloca ICMS para mim, por favor. Só um pouquinho. Espera um pouquinho. Coloca aí o comunicado 1/2017 aí. Espera aí, poxa. Estou aqui na professora aqui ainda. Você está passando esse microfone rápido demais. Rapaz, né? trouxe. Pelo amor de Deus. Espera aí. ICMS. Vai, meu vizinho. Comunicado 1/2017. O presidente, vai ter a discussão hoje da legislação do FGTS? Trabalhista, né? Eu faço. Faço o seguinte, ele vai assistir o curso no dia 11 e após ele assistir o curso, vamos começar aqui. Mais alguma pauta aí? Som. Tá ok? Tá ok? Geraldo. Coloca salário aí. Quem? O Wagner? Ah, o João. Compensação de imposto Compensação? de impostos federais. É sobre produtos monofásicos para Produtos monofásicos. para a empresa do Simples Nacional, PIS e COFINS, no caso, né? Eu ali. Mais um? ISS. Tá vendo? Tem pouca gente, mas a pauta foi maior. Vamos ali começar com o Zé Baldo aí. Põe depois aí nesse ISS, põe um ganchinho para mim depois. É o seguinte, são duas questões, eu vou fazer a primeira invertida. O professor que dá 180 horas aulas, ele tem... Essa aí, primeiro é a venda do estabelecimento, depois nós voltamos na aula aí. Vamos iniciar com a venda aí. Não, mas eu queria fazer essa aqui primeiro, para depois entrar nessa venda. O cara me desrespeita, já pensou? Como é que pode? É porque o nosso Vila está passando por cima. Eu estou em ordem da pauta aí. A pauta então vamos lá. É bom, obrigado. Uma escola está sendo vendida. Ela, hoje, surgiu o seguinte, que o advogado disse que, fazendo o contrato, a partir do momento que eles assumirem, inclusive, eles vão receber tudo que tiver para receber, inclusive os que já tiver na justiça. Eu acho que não é assim, porque vai ser a partir daquele momento que ele assumir é que ele tem os direitos, não é? E outro detalhe, eles estão querendo dar baixa nesta escola. O prédio é em nome da escola, tudo bem, vai dar baixa, então os bens voltam para os sócios, não é isso? E volta, me parece que não tem nem impostos de transmissão, nem nada, né? Outro detalhe que ocorre é o seguinte, com a venda desta escola, eles estão querendo que vá até o fim do ano, até lá para novembro, eles assumindo em nome da escola antiga.
Se a legislação preconiza que todos os sócios antigos desta sociedade responderão até 2 anos, correto. Agora a pergunta é, se eles querem dar baixa e assumir com um novo CNPJ, mas vão ficar 2 meses nela, como é que ficaria isso aí, esse período desses 2 meses? A responsabilidade tem que ser bem tratada isso aí no contrato, não é isso? Quer iniciar o pontapé aí, Everaldo? Sem nada não, Não adianta, certo, dar baixa na empresa. Não adianta dar baixa na empresa, porque vai caracterizar a sucessão legal. Porque é no mesmo local, o prédio vai ser no mesmo local, não adianta fazer a mesma atividade, não adianta ele fazer o que quiser, porque os empregados vão ter o direito da sucessão legal deles, certo? Agora, ele dar baixa na empresa e fazer outra, também eu acho uma besteira. Porque a partir do momento que ela tem condição da baixa, então ela vai pagar todas as dívidas que ela tem futuros, não é problema nenhum. Então, se ela tem condição da baixa, eu acho que ele teria que fazer um contrato, simplesmente tirando o sócio e passando para outro sócio, muito mais simples e muito mais legal, porque se ele fizer de outra maneira, ele estão tentando esconder que não vai esconder. Mas aí está o problema. O imóvel em nome da empresa, ele não está vendendo o imóvel, está vendendo só a escola. O imóvel é dono da empresa, e essa empresa que vai ficar, qual é? Olha, eu não entendi. Eles estão vendendo só o direito, certo? O imóvel, e essa empresa vai continuar? O adquirente já tem 2 colégios, então vai abrir uma filial lá, no lugar desta outra. Nesse local, é dono da empresa. E essa empresa que existe, qual a empresa A? Essa empresa A é a dono do imóvel. Exatamente. E essa empresa lá, ela vai continuar, certo? Mas só com o imóvel. Não, ela não vai continuar, vai dar baixa. Vai dar baixa. Isso. E aí vai entrar a atividade do colégio. A empresa B, que já tem 2 colégios, sim, vai entrar para lá. Então ela só vai entrar o colégio, vai entrar os outros sócios não vai entrar lá. Vai Exato. entrar no lugar dela. Uhum. E ela vai ficar somente com... Só com imobilizado. Então, nesse caso específico, é uma cisão. Cisão. Não é cisão. É cisão? Não, senhor. Porque ela vai ficar com o imóvel dele lá, sucessão parcial, ela vai ficar com o imóvel e ele vai criar outra sociedade, porque a empresa, ela vai continuar, porque ela não vai dar baixa no cadastro dela por causa do imóvel. Vai, que aí o imóvel pode ser transferido para os sócios. Aí outra coisa, então ele é uma cisão, porque antes de tudo, ele vai ficar com o imóvel lá, que é dono da empresa. Antes de tudo. Mas depois cisão ele vai quando tem baixa. mais de um sócio e cada um abre uma, não? Aí não é. Oi? Eu acho que é cisão. Deixa eu ia passar para o Ronan aqui, mas deixa eu comentar. Cisão. No caso, o imóvel, ele está em nome da empresa, mas foram os sócios que integralizaram ou a empresa comprou o imóvel? Não interessa. Se ela comprou, ela não vai voltar para os donos sem pagar ITBI não, porque foi a empresa que comprou. Então, na dissolução da sociedade, se eles vão vender o imóvel, eles vão ter que pagar o ganho de capital, porque a empresa, a não ser que eles dividam o imóvel, passam a ser os proprietários pessoa física, mas mesmo assim, eles vão ter essas despesas, porque se eles não vão vender o imóvel, por nome deles, mas se for comprado pela empresa, hoje é no patrimônio dela, a não ser que, como está no imobilizado, que se fosse do capital social, voltava para ele, mas não é do capital, então vai ter ITBI nisso aí sim. Então, aqui você estava falando que o artigo 1032 do Código Civil, ela fala que ele responde solidariamente ainda nos próximos 2 anos pela a empresa. Assim como no artigo 10.448 da CLT, né? Que também fala que o direito dos empregados não vai ser afetado pela mudança da estrutura jurídica da empresa. Então, isso aí tem que ser muito bem observado, esse contrato, como é que vai ser a locação desse imóvel, a responsabilidade, tem que ser muito bem feito para eles assumirem.
E como você está falando, o que ele tem direito para receber, se ele estiver no contrato, na venda, ele estiver cedendo esses ativos todo para quem está comprando, nenhum problema. Agora, se não cedeu, a parte é deles, de que eles vão continuar recebendo o que está na justiça, o que está em atraso, o que é direito deles até a data da venda da imóvel. Esse aqui é o meu ponto de vista. Ronan. Já se falou tudo, eu dizia o Everaldo também, mas deixa eu só complementar. O estabelecimento nada mais é do que um complexo de bens, nós sabemos, corpóreo e incorpóreo. Está dentro dos incorpóreos aqueles inatingíveis, patentes, tudo isso mais. Incorpóreo, aquele que não se vê. Agora, o corpóreo são, no caso, por exemplo, esse bem imóvel, que é um patrimônio da empresa, mas está ficando com os sócios remanescentes, não é isso mesmo? Então, vai se transferir a escritura para os sócios, que não está sendo vendido. Isso tem que mencionar lá no contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda tem que ser muito bem feito, de preferência por profissional da área, para se formular este contrato. Não é conveniente que pessoas não conhecedoras dessa parte legal interferem nisso, porque pode jogar a responsabilidade. Agora, nós temos no Código Civil também o que nós denominamos de fraude a credor. Se nessa transação, eu te pergunto, você tem algum conhecimento de intenção de fraude a credor? Nisso aí, não tem, existe isso, não tem. Então, tudo bem, não tendo fraude a credor, é formalizar tudo dentro do contrato. Os credores, mesmo, tá, conforme já foi dito, está no mesmo estabelecimento, mesma atividade, e tudo isso está entrando outros sócios, mas os credores não ficarão no prejuízo, até mesmo as entidades públicas, que elas poderiam ser credoras de parte disso, só que dificilmente as credoras, órgãos públicos, Cefaz, Prefeitura, a Receita Federal, dificilmente ela corre atrás, mas cabe até elas ir atrás também do sucessor para cumprir aquela obrigação. Mas se a empresa encerrou suas atividades, ainda está no campo de prestação de contas, que são os próximos 5 anos. Pode encerrar as atividades e qualquer um ente do Estado ainda apurar possíveis créditos e poderá, inclusive, ir atrás desses atuais sócios, que é o mesmo local. O documento base disso é o contrato, a prova que existe aquilo ali é o contrato de compra e venda. Para não caracterizar fraude a credor, pode às vezes acontecer no mesmo local do estabelecimento, a mesma atividade, outros sócios, mesmo local, mesma atividade, tudo bem, com outras pessoas, mas desde que ele prova que não houve alienação, negociação nenhuma com o anterior, ele provando que não tem, que pode acontecer isso, aí deixa-se dele, mesmo estando na mesma atividade, mesmo endereço, tudo, mas ele não tem vinculação com aquela. Por exemplo, nós temos aqui, nesse local aqui, uma atividade, um supermercado, aqui nesse imóvel aqui, o supermercado meu, eu aloquei isso aqui do Eli, o ponto comercial. Saí do local, não quis mais, e o dono do imóvel aqui, o Everaldo, ele foi e locou para uma outra pessoa. Aí, não tem. Vamos provar que não tinha vinculação nenhuma. Agora, esse imóvel tem que retornar para o sócio, quem está vendendo o estabelecimento, na escritura, mencionar isso no contrato, entendeu? Os empregados estão com o direito garantido, credores também de mercadorias, prestação de serviço ou é comércio? Compra e venda. Prestação de Escola, prestação de serviço, né? Aí tem o incorpóreo, né? Que aí entra a criança, né? As crianças, que o compai da criança ali, o do estudante, ele não tem a obrigação de permanecer ali dentro da escola. Mas isso é um bem incorpóreo do estabelecimento. Quem está comprando aquilo. Aí vai entrar também como um bem incorpóreo. Porque aquilo, o estabelecimento não pode vender. Vender a carteira, ele vai vender seu estabelecimento, está no incorpóreo. Se o pai não quiser continuar, ou melhor, o estudante não quiser continuar no estabelecimento, não vai continuar. Então, quem comprou não pode jogar essa responsabilidade de quem vendeu, porque isso é incorpóreo, não está se vendo. Ok? Obrigado. Por aí. Everaldo. Bem, primeiro passo, já que vai ficar com bem, primeiro passo, não sei se o pessoal concorda comigo, é ele transferir o imóvel para o sócio. Agora, o sócio poderá pegar esse imóvel pelo valor que está na escritura, então o valor que está contabilmente, certo? Ele não precisa avaliar, não. Não concorda, Antônio Eudes? Não precisa ser avaliado, não. Tem que ser avaliado. Não, precisa não.
Ele pode pegar pelo valor que Ele, está... ele não foi integralizado em capital, ele foi adquirido pela Não, empresa. ele comprou, mas o sócio pode pegar pelo valor que está na contabilidade. Depois, se ele vender, ele vai pagar o valor, certo? É igual se você pegar o capital, você pega uma firma, você pode passar para ele. Então, herança também é a mesma maneira, certo? Concorda, William? Concordo nesse sentido, Certo. sim. Tá. Então, primeiro passo, você vai transferir o imóvel para o sócio. E cada um pega o imóvel não pertence mais à empresa, pertence ao sócio. Agora, esse sócio tem o colégio, a atividade dele é colégio, não é venda de imóvel. Então, ele pode, muito bem, dar baixa na empresa e criar outra? Pode. Mas a sucessão legal, como que o ministro falou, a sucessão legal não vai se extinguir, não. É a mesma coisa. O ideal é sai o imóvel, passar para o sócio lá, e ele vende a empresa por X. Quando ele vendeu a empresa por X, ele vai ver o capital dela que ela tem, ele vai pagar ganho de capital ou não, certo? Ou então ele dá baixa da empresa. De qualquer maneira, ele vai ter que... sucessão legal. Então, ele passa a empresa por ele, ou então dá baixa e registra outra. Os empregados vai continuar com todos os direitos, certo? Vendendo ou não, vai continuar com todos os direitos dele. Ok? Vamos lá, agora. Pois é, agora vai. Vai a hora-aula da professora. Primeiro, terminando esse aspecto, eu concordo e acredito que dia que esse vídeo vai para o ar? Amanhã ou depois, quinta-feira, né? Quinta-feira, correto. É permitido eu passar ele para os donos? Vai, claro, o braço todo pega. É importante. Outro detalhe. O que eu sugeri? Que faça uma rescisão total de todos, como se estivesse mandando embora. Não vai adiantar. Não, eu posso terminar? Não pode. Não, peraí, 2 minutos, eu só me atrapalhando. Não adianta você fazer a rescisão, porque se o empregado futuramente reclamar, ele vai voltar aos direitos. E isso não deve fazer. Não, mas continua. Então, veja bem, fazer a rescisão total dos empregados e passar esses valores para abater nos valores que eles vão receber. Então, se eu vendo por 100, mas as rescisões dão 50, então vai abater lá. E não fazer as rescisões. Simular, é claro. Aí sim. Então, por quê? Visto que também se é proibido fazer a rescisão total dos professores nesta época. Se fosse em dezembro, tudo bem. Ainda poderia. Aliás, novembro, porque dezembro já é o período que não pode mais. Correto? Eu acho que esse seria uma saída muito boa para eles. O segundo, falaram que o professor que dá aula, eu vou pegar aqui, que está aqui, vou ler o que está na convenção, correto? A convenção coletiva de 2011, do Simpro, na cláusula 4, parágrafo 1º, fica estabelecida a possibilidade de o docente, mediante manifestação solene, ministrar mais de 6 aulas diárias no mesmo estabelecimento, sem obrigação de remunerar como extra as que excederem a jornada determinada pelo artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho. É meio dúbio isso aqui. Primeiro, que ninguém dá aula, 6 aulas num período. Que a aula é 45 minutos, a hora-aula. Então, 45 minutos.
Se ela dá 4 horas, 4 aulas, aliás, é 4 aulas de 45. Aí se volta à tarde, serão mais 4 de 45. Só que, segundo falaram, o sindicato já falou que vai ter esse problema de hora extra aí. Eu não vejo até onde tem esta hora extra. Vocês que são entendidos nisso aí, podem me falar alguma coisa desse artigo aqui da CLT 318? O Adair, eu acho que ele deve estar... parágrafo... A cláusula 4 é o artigo 318 da CLT. Obrigado. Sim? Passa para o Edson. É só um pitaco aí, na questão das rescisões, igual você mencionou, eles mencionarem lá o valor da simulação das rescisões, né? Então, seria interessante o contrato de compra e venda colocar o seguinte, que o valor que estaria sendo pago seria deduzido X valor referente à contingência trabalhista, que seria a pressão das rescisões. Constar lá no contrato, né, que do valor, por exemplo, você vendeu o contrato, vendeu por 100 mil reais, esses 100 mil estão deduzindo 50 mil reais os valores que é para a contingência trabalhista. Então, o contrato de a transação foi por 100 mil reais, 50 mil reais para a contingência trabalhista, e ela estaria pagando os outros 50 mil para os proprietários. Eu acho que seria interessante mencionar essa contingência, que amanhã depois ele estaria assumindo toda a responsabilidade, eles não recair em cima dos proprietários anteriores, para não ter que, quando acionar na justiça, ele fala assim, não, isso aí eles respondem até 2 anos subsequente à assinatura do contrato, eles respondem. Então, assim, tudo bem, a lei prevê isso aí, mas se está no contrato que a contingência trabalhista é toda deles lá, ele passaria a assumir o risco total. Eu estou falando assim, estou puxando um paralelo, quando o BEG foi vendido para o Itaú assumiu toda a responsabilidade da contingência trabalhista, inclusive deduziu do valor de venda do banco para pagar, tanto que ela começou a fazer as demissões e foi fazendo o pagamento. Então, entrava na justiça, então tudo sempre contra o Itaú. Ele entrava contra o BEG e o Itaú como o partícipe lá na ação, né, no polo passivo. Eu já fiz isso aí em uma empresinha, determinando um por um dos empregados e anexando, inclusive, no contrato, a simulação da rescisão. Não deu problema nenhum, graças a Deus, deu tudo certo. Volta aqui para o Ronan, aqui, espera só um pouquinho. Só que eu gostaria que o Zé Valdo lesse aqui. Aí foi revogado. Depois, a opinião do Ronan é sobre a venda ainda. Depois nós voltamos no artigo 318 aí. Zé Valdo, mais um cuidado importante. Você está aí defendendo quem está comprando ou quem está vendendo? Quem está vendendo. Quem está vendendo o estabelecimento. Tudo bem, mas a lei está aí para proteger os dois lados, as duas partes. É importante mencionar também, conforme disse o contrato de compra e venda, de que ali estaria sendo levantada todas as verbas trabalhistas conhecidas e, na possíveis verbas desconhecidas e porventura virem a serem levantadas posteriormente, poderia até se colocar lá isso beneficiando para quem está comprando, independentemente do prazo de 2 anos, se apurada aquelas verbas, que poderá ser até 5, os vendedores ficariam responsáveis por aquilo. E mencionar parte por parte das verbas trabalhistas do contrato de compra e venda. Certo? E isso, um cuidadozinho na prática, que é importante ter também, como você está ali, tem os empregados. Se por acaso naquela negociação ventilar essa ideia de que vai ter a rescisão dos empregados, aí surge aquela questão, eu quero meu seguro-desemprego, eu quero meu fundo de garantia. Os empregados irão ficar no pé de quem está comprando. Então é melhor que este tratamento seja só entre as duas partes, que isso não seja divulgado para os empregados de que houve aquele acordo entre as partes, porque quem está comprando poderá sofrer alguma pressão, porque ele, por desconhecer a coisa, não, eu fizer a minha rescisão e eu quero sair, eu quero meu fundo de garantia, quero meu seguro-desemprego. Eu já vi caso dessas condições. Então, tem que ter muito cuidado para não levar isso ao conhecimento dos empregados, que eles tomem conhecimento disso. Entendeu? Ô, Walter, você leu esse artigo 518, mas ele está revogado. Ó. Ele foi revogado quando?
Em 2017. Pois é, mais um para trás. O para trás, o que acontece? Na minha concepção, se ele não prejudicar a lei, não poderá retroagir para prejudicar. O que foi feito, né? Agora daqui para frente. Prejudicar. Então, ele não pode depois retroagir para prejudicar. Vamos supor que o professor só poderia trabalhar 4 horas e acabou, né? Agora não, ele pode dar 2 turnos sem problema nenhum. Pois é, o que foi levantado é o seguinte, que a partir de 2017 não tem problema. Mas e antes? O professor pode... Podia, né? Não pode mais solicitar? Podia. Agora pode dar 2 turnos. Não. Ele pode, a jornada anterior dos anos anteriores. Bem, daí, a jornada dele, dos anos anteriores, fala o seguinte: no mesmo estabelecimento, o ensino não poderá o professor dar mais do que 4 horas. Estava escrito isso. Agora ele pode. Ele pode dar mais do que 4 horas, pode dar 2 turnos. Não poderá ultrapassar a hora semanal. A dúvida do Zé Walter na legislação anterior lá, né? Lá diz, ó, não poderá o professor dar por dia mais de 4 aulas consecutivas, nem mais de 6 intercaladas. Então, se ele trabalhar 4 horas em um determinado período, volta no outro período e dá mais 2 aulas, não seria extra. Está dentro da normalidade da legislação anterior. E 4 mais 4? 8, né? Aí excederia lá, né? Mesmo que intercaladas. Qual é a jornada de trabalho semanal? Tem, a de 90 está tranquilo, 180 horas. Pois é, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal. No mesmo estabelecimento. Não. 180 horas, mas seria 40 horas por semana. Ah, pronto. Ele não ultrapassando as 40 horas. Mas sempre foi assim, 40 horas que eles trabalharam, vários professores. Né? Então a preocupação é esta. Deixa eu contar aqui no... quer opinar aí, Divina, sobre isso aí? Se o Adair não deu conta de resolver aí, está errado, hein? Alguém quer opinar aí? Quer falar não? Geraldo, Marcelino? Não? O pessoal. Zé Walter. Depois não, pois. Tá, ele está na pauta do Fábio ali, ó. Ei, Zé Walter, deixa eu entender. Ele dava 5 aulas seguidas? Não, 4 horas. 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Pois é, a norma fala que ele podia dar 4 de manhã e 2 à tarde. Ele estava dando duas a mais do limite. Que, consequentemente, conforme a norma, teria que estar com hora extra, né? Inclusive tem a orientação jurisprudencial do TST, que fala, excedida a jornada prevista no artigo 318, as horas excedentes deverão ser remuneradas com adicional mínimo de 50%. Então, mas por que é permitido ele fazer 40 horas por semana? Como que ele faria? Tem convenção coletiva, como é que o colega falou? A convenção coletiva fala mais ou menos o que está no artigo 318. Mas essa jornada aí dá para dar quantas aulas por dia? Essa jornada eu tenho que ver, porque hoje é que me ligaram, né? Porque ele pode dar 6 aulas por dia. 4 de manhã e 2 à tarde, sem ter a hora extra. Ele pode dar 8, desde que dê 4 de manhã, 4 à tarde, só que as 2 últimas da tarde vão estar contempladas com hora extra. Então não pode ser 180 horas por mês? 40 horas por semana? Pode. Agora pode. Esse problema aí intercalado é que é o que eu acho. Que 4 de manhã, depois 4 à tarde, aí ele fala mais de 6 horas. Por mim seria um período só de 6 horas, não? Não. Olha bem,
o professor poderá acionar em um mesmo serviço civil mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecido legalmente, que é 40 horas, pronto. Ok. Mas a convenção está prevendo 8 ou 40 horas? A convenção deve estar pegando aí na convenção. Esse é o problema. Ele não pode ultrapassar mais de 4 aulas consecutivas no mesmo estabelecimento, nem mais de 6 aulas intercaladas. Fica Onde você estabelecido... está lendo isso aí, Fábio? Porque o artigo 318 aqui está mudado. Ó. Fica estabelecida a Mudou esse possibilidade de o docente, mediante manifestação expressa, ministrar mais de 6 aulas diárias São 4. Que dá, no tá certinho. mesmo estabelecimento, Não mudou nada, não. sem a obrigação Tá de certo. este remunerar Tá como certo. extra as que excederem a jornada determinada pelo artigo 318. Isso aí é a convenção? É. Deixa eu dar aí, comentar aí agora que ele deu uma lidinha aí. Ô, Zé Walter, A convenção não pode sua mudar, dúvida não. é na legislação atual ou na anterior? A anterior é o que está aí definido. Passou de 6 horas, o excedente é extra. É. Na atual, é permitido a jornada, vamos começar, a jornada 40 horas semanais, para 5 dias. 6 horas. Se for 5 dias, 4 mais 4. É. Correto. Tem alguma dúvida ainda? Pode trabalhar 2 turnos. 2 turnos. Não, 2 turnos é o que eu sempre pensei, mas esse não. 2 turnos de 4, justamente. Para 5 dias. 40 horas. É. Exatamente. Então tá Agora. bom com caraminhola nessa história. Só que na redação velha do 318 era só 6. Era só 6. É 2 extras. Mas aqui ainda fala aqui, ó. Fica estabelecida a possibilidade do docente, mediante manifestação solene e expressa, ministrar mais de 6 horas, 6 aulas diárias no mesmo estabelecimento, sem obrigação de este remunerar como extras as que excederem a jornada determinada pelo artigo 318. Pois é, a convenção está na redação antiga do 318. É. Pois é, mas que fala que ele pode fazer e não será extra, né? Aqui, ó, ministrar mais de 6 horas diárias no mesmo estabelecimento, sem obrigação de este remunerar como extras as que excederem a jornada determinada pelo artigo 318. Consertou, então. Deixa eu dar comentar mais uma vez aí. Não pode, não. Isso que você está lendo aí na convenção. A convenção não pode contrariar A lei. convenção, ela extrapola a lei. Está contrariando. Se o empregado não reclamar, Tudo bem. prevalece a convenção. Se reclamar, o juiz vai cumprir o que está lá na antiga legislação, extra no excedente. A convenção pode contrariar a lei para beneficiar, não para prejudicar. Não, mas do jeito que a convenção está falando, que ela prevê o artigo 318. É. Se o artigo 318 hoje ele está com a nova redação, obviamente a convenção vai acatar o 318 atual. Mas é o novo, ele está analisando o velho. Foi o que o advogado falou, que a partir de 2017 não tem problema. É. Complicou. Vamos lá, E Ronaldo. aquele assunto do empregado aposentado que continuou trabalhando, não é isso? Hoje eu estou danado, hein? Então, é o seguinte, eu quero reportar nessa colocação do Zé Walter, hoje até falei no nome aqui do professor Adair, sabe, eu disse para ele, estava até conversando, até da consultoria, falei, pois é, os senhores deram informação, e a informação não estava correta, senhores consultores, eu pago para os senhores um valor mensal, é para nós discutirmos, trocar as ideias. O senhor me disse que era dessa maneira, e um colega nosso lá, no nosso sindicato do Grupo de Estudo, chama Adair, sabe, e aí eu até, Adair, com a sua permissão, eu falei para o Temidade, você sabe como é que é o Adair? Daí ele usa o notebook, não, falei para o camarada, ele usa um calhamaço lá de documento, que ele vem da casa dele, e eu extrapolei, ele põe no carrinho de mão e vem empurrando os documentos, sabe? Aí quando você tem a dúvida, você pergunta que ele responde tudo, sabe, colega? Então é o seguinte, isso chegou até no ponto que a obreira me ligou e falou, olha, mas o senhor não está dando atenção para o que o médico fez, sabe? O médico deu um atestado, que eu tinha que ficar, eu estou de auxílio maternidade, são 4 meses. Aí eu apelei, falei, minha filha, o médico veste de branco, sapato branco, porque ele acha que é bonito para ele e tem que ser, que a profissão exige. E eu visto de preto e uso gravata e sou mais bonito que ele. Agora ele fica no quadrado dele, eu fico no meu. Fala para ele que ele aprenda, conheça a legislação, para ele não estar fazendo coisa que tem que ser feita. Viu?
Aí depois ela me ligou, disse, olha, como é que é? Eu só vou receber 15 dias mesmo, né? Foi lá, o médico mudou o atestado, sabe daí? Mudou, deu, tá. Então, Zé Walter, aquela pergunta que você disse, que o aposentado, por tempo de contribuição, ou por idade, que dá do mesmo jeito. Exato. Que continuou trabalhando, e foi aí numa clínica particular, que parece ser, pegou um atestado, e o médico aqui deu um atestado, dizendo que ele está inapto a trabalhar. Exato. E o empregado foi na empresa e pediu que fizesse a rescisão. Não, ele nem pediu. Ele falou assim, e aí, como é que a gente fica? Como é que fica? Como é que fica? Então, Zé Walter, aqui diz, aqui eu estou aqui na sombra daí, se eu errar aqui, você me corrige e conserta isso. O trabalhador que se aposenta, mas continua trabalhando e contribuindo para o INSS, deve ficar atento às perdas de direitos. A situação mais emblemática é a exclusão do auxílio-doença. Exemplificamos nos casos de enfermidade e de acidente de trabalho de empregado. A empresa vai cobrir até 15 dias de licença médica remunerada. A partir do 16º dia de afastamento, o trabalhador fica sem receber o salário e terá apenas a aposentadoria. Ele perderá a estabilidade no emprego pré-aposentadoria, mas se for demitido sem justa causa, receberá a multa rescisória de 40%. Nesse caso seu, conforme eu disse, cada aí vai me corrigir ali, ele trouxe um atestado aqui. Ele trouxe... Está saindo, Ele trouxe aqui o atestado dizendo a médica que ele está com uma situação incontinente para o trabalho. Ele precisa, na clínica do trabalho, depois submeter isso à perícia do INSS, para saber se realmente ele está inapto para o trabalho. Estando inapto para o trabalho, a empresa vai cumprir os primeiros 15 dias. A partir dos 15 dias, aí ele vai correr lá para o INSS se entender lá. Está correto, Daí? Tá bom, muito obrigado. Mas a rescisão não faça, por enquanto. Vamos depender desse atestado, que ele vai pegar o atestado lá da clínica médica, da perícia do INSS, para saber que tudo bem, ele é aposentado, mas pode continuar trabalhando, para saber se ele não tem condições de trabalhar. Não tendo condições de trabalhar, realmente não pode trabalhar. Os primeiros 15 dias da empresa. E ele não pode mais trabalhar, e o INSS não vai pagar para ele, que está dizendo aqui. Alguns benefícios, tem salário família, ele recebe, né, coitado. E a empresa não quer fazer demissão dele, porque... a empresa, por que ela vai fazer a demissão, né, sem justa causa? Aí tem a questão dos 40%, né? Existe aquilo que se virou uma moda de perguntar se um acordo não existe na lei. Na lei não fala que existe acordo, não, sabe? Então, tudo bem, existe isso. Só a próxima, né? Vamos ouvir o Fábio ali. Não, o Ronaldo observou no final, realmente, a empresa não tem a obrigação de demiti-lo. Não tem obrigação. Se ele ficou até o 15º, a empresa paga, daí para lá, ele, como está aposentado, não tem o benefício do auxílio-doença. Vai ficar sem receber nada. Nem acidente, no caso, como não é acidente de trabalho, nem a FGTS, a empresa tem a obrigação de depositar, se eu não me engano. Ok. Vamos lá com o Eudes agora. Vamos dar o ICMS, Eudes. Acho que essa pergunta aqui vai ser bem direcionada para o Júnior, aquele que mexe com autopeça, esse tipo de coisa aí. Tem um cliente que ele está começando a trabalhar com máquinas agrícolas, semeadeiras, cortador de grama, esse tipo de coisa. Queria saber se, Júnior, se por um acaso se você tem conhecimento, se está na substituição tributária, se enquadra na monofásico, e como é a tributação do ICMS no Estado, se não for na substituição, se você tem conhecimento. A gente se depara com algumas situações em que existe um parecer da Secretaria da Fazenda que todo produto motorizado destinado à atividade agrícola ele é com substituição tributária. Já tem esse parecer pela Secretaria da Fazenda. No entanto, eu fui chamado para dar uma consultoria numa empresa e o grupo de empresários consideraram que não, que tem um incentivo à legislação estadual que trata desses produtos que são destinados à agricultura.
Aí fiz uma pesquisa, existe uma redução de base de cálculo do ICMS de alguns produtos em implementos agrícolas que têm uma redução na base de cálculo. 60% também? Eu não me recordo, não. Mas a gente tem que ver lá na parte no anexo 9, né, que trata dos incentivos fiscais, para a gente verificar se realmente ainda prevalece isso daí. Isso vai ser em cima do NCM, provavelmente, NCM né? produto. NCM. Certo. Essa era a minha questão, então. Pois é, agora a questão que suscita muitas dúvidas, né? Eu posso até te pegar esse parecer, eu tenho lá no meu escritório, posso até te passar. Foi uma empresa que fez uma consulta à Secretaria da Fazenda sobre isso daí. Aí a Secretaria da Fazenda disse o seguinte: se o implemento ou a máquina agrícola for motorizada, ela está dentro do setor de autopeça. Então tem substituição tributária. Aí você fica na jogada. E aí? Eu vou lá para pegar o benefício fiscal? Está na substituição? É uma decisão assim que muita gente fala assim, mas uma consulta da Secretaria da Fazenda, ela só vale para aquela empresa. Exato. A consulta só vale para aquela empresa, ela não é expandida para terceiros, né? Até eu pedi à empresa para levantar para mim o NCM, para mim ver essa questão, mas eles não deram conta de me apresentar, disse que só vai, no início da semana que vem, que vai ter essa situação, essa informação direito. Mas, de qualquer forma, então, está valendo inicialmente a previsão. Obrigado, Júnior. Só aproveitando o ISS. Fala. Pessoal, já viram falar negócio de ácido, graxas, gordas, e eu disse que não, que é esquisito isso aqui. Vamos supor, a empresa comprou de São Paulo, ela veio tributada normal. Aí ela vendeu dentro do estado de Goiás, aí fez um acordo para não pagar o ICMS. Nunca já viram alguma coisa assim? Está falando que ela é isenta para quando eu vou mandar para a Zona Franca de Manaus, né? Mas para venda dentro do estado de Goiás, o Fábio procurou aqui, certo? E não achou, não. Qual que é o produto? Ácidos, graxas, gordas. Tem alguns produtos, senhor Everardo, que está enquadrado lá na Lei 10.925, que eles têm a alíquota zero mas é do PIS/COFINS, não tem nada a ver, não. Aí também ficou no PIS/COFINS, também ele não quer pagar também, não. Porque eu tenho uma empresa que trabalha com sementes e herbicidas, é a alíquota zero do PIS/COFINS, né, na Lei 10.925. Porque eu estou fazendo isso aqui, agora não achei. Eles simplesmente não destacaram o CMS e lucro real, também não pagaram, não vai pagar também o PIS/COFINS. Alguém então alguma coisa aí? Aí é distinto, né, a legislação estadual com a federal. Muitas vezes o Estado pode te conceder algum incentivo, isentando ou reduzindo base de cálculo. Agora, o PIS/COFINS tem que estar dentro lá da Lei 10.625, 645, não é não? Aí, o que é que eu fiz? Eu cheguei, mandei o correspondente, eu vou calcular e caso vocês acham alguma possível legal, ele devia ter colocado no rodapé da nota que está isento conforme artigo tal, né? Mas não colocar nada. Pois é, porque lá da onde que vem é tributado normal. Não tem tributado normal. E não tem o benefício. O Estado de Goiás não tributário. Pois é, aí tem que descobrir o artigo que dá o incentivo para Goiás, né, para você usufruí-lo. E ninguém sabe não, né? Não. Então, tem que procurar mais, né? Fala aí, Ronaldo. É o seguinte, que eu estou aqui, né, senhora, eu estou entusiasmado aqui analisando a situação o seguinte, né? Aqui, terça-feira, numa semana de fechamento de inscrita, um mês ainda de férias, que é agosto, e nós temos aqui mais de 35 profissionais atentos e observando. É uma verdadeira faculdade esse nosso grupo de estudo. Por isso que a gente sente saudade, gente. Estou olhando aqui, olha o tanto de gente. O auditório está quase lotado com isso aqui, mas realmente nos honra muito, a gente fica alegre com isso, sabe?
35 pessoas, não tem nenhuma classe, eu sou advogado e sou também contador de alguma outra associação de profissionais liberais, ninguém que reúne toda terça-feira com a quantidade de gente dessa aqui para mais que nós temos aqui. É muita honra, desculpa eu tomar esse tempo para me desabafar e dizer isso da alegria de ver um grupo desse aqui toda terça-feira. O pior de tudo é, nós começamos esse grupo, quando foi, Geraldo? Em março de 1989. Era. E foi março de 89. E até hoje. Ok. Vamos aqui com o João aqui, ó. Não, não são os mesmos, são gente que cada dia nós vimos gente diferente que está aqui, os mesmos aqui são poucos, não é pouco não, aqui são muitos, entendeu? E por isso que é tão bom que estão aqui aqueles que pegaram do início e até o presente momento. Sabe? Comunicado 01/17. Só um avisinho, me permita. No dia 11, o superintendente Dagmar, o superintendente do Ministério do Trabalho, vai dar um curso lá no Centro de Convenção, no dia 11. Agora, quem quiser, é só fazer matrícula, curso 198 sobre a modificação da CLT. Então, o Fábio vai assistir, né, seu Fábio? E vai trazer para nós a modificação que houver, para a gente fazer, toda semana a gente coloca 15 minutos aqui sobre a modificação da CLT. Ok, vamos lá, João. 15 minutos é muito pouco, sim. Foi meia hora, perdão. Foi meia hora, foi. O comunicado 1/2017 da GEAF do Estado fala que as empresas não podem mais usar a nota fiscal 1 e a nota fiscal A1. Os colegas estão a par disso aí, realmente é verdade? Não pode mais usar a nota fiscal no papel? 21 de janeiro. Hã? Vai até 31 de dezembro? A modelo 1, eles não estão expedindo mais para fazer. A quem tem pronta, quem tem, pode usar até 31 de dezembro. Pois é. Certo? Mas, mesmo interno, ela não está liberando mais. Liberar, mas não libera mais. Agora, quem tem o bloco confeccionado, pode usar. Pode usar. Pode usar. Só interno. Só interno, só no Estado. Fala propagandinha. Faz aí a propaganda. Então. Um jabá aí para ele. Um jabá para mim aqui. Então, nós estamos aptos a emitir a nota fiscal eletrônica a 55 e a 65 já, tá? Quem quiser, o preço é bem significativo para o contabilista associar sindicato, tá? Pela Programax. Me permite só cliente e contabilista. Só de um aqui. Deixa o contabilista não é nada. Deixa o Everaldo acabar de fazer a explanação dele aqui. Acabou, Everaldo? Então, tá aí, ó. Everaldo, quem quiser contratar a Programax, né? Emissão de nota. Emissão de nota fiscal. O Fábio colocou aí na tela, colegas. Como é que tá? Tá a partir de agora, do mês de julho. 21 de julho. O que é? Permissão até quando pode usar o formulário aí, ó, tá vendo? Isso aí eu coloquei no mensário contábil. No comunicado da Secretaria da Fazenda. Mas ele fala aqui, ó, a partir desta data, 19 de julho de 2017, todos os contribuintes goianos, pessoa jurídica, que praticam operações de venda de mercadoria ou bem para contribuinte do ICMS, devem providenciar seu credenciamento pela internet no endereço www.cefaz.gov.br, utilizando certificado digital para a emissão da nota fiscal eletrônica modelo 55. Volta um pouquinho. Todo para contribuinte. Vai, faz não ver. A partir dessa data, todos os contribuintes goianos, pessoa jurídica, que praticam operações de venda de mercadoria ou bem para contribuinte do ICMS, deve providenciar. Aí já modificou consumidor né? pode. Aqui é para contribuinte. Quem pratica, olha bem, já não podia já antes, não, aí. Eu não pergunto, podia.
Eu pergunto, antes poderia, ô Carlos, antes você poderia emitir uma nota fiscal na mão para contribuinte? Interna poderia. Não. Mas a consumidor? Não, ué. Tem a observação da letra C, da linha C aqui, ó. Se possuir estoque de blocos de notas fiscais, fica facultado sua utilização até o final do ano, até 31 de dezembro. Ok. Então pode ir até dezembro. Morreu. Mas está mais do que explicado. Nos casos em que é positivo... Peraí, eu volto. Tá o documento. Peraí, deixa eu ver com o João aqui e volto no Zé Valdo. Peraí, só tem mais só uma pautazinha, pode? Pois é, mas da nota? Não. Então espera um pouquinho. O João é da nota, né, João? Já respondeu? Então com o Zé Valdo aqui. Depois eu volto para você aí, João. Eli Nascimento. Eu não me lembro quem é dos colegas nossos que na terça-feira fez um questionamento falando que gostaria de ver isso aí, porque ele tem venda fora do estabelecimento. Hein? Isso. E como ficará essas vendas fora do estabelecimento? Aqui, ó, o item C, que eu ia falar para vocês. Se possuir estoque de blocos de notas, fica facultada a sua utilização até 31/12/2007, nos casos em que é permitido tal documento. Aí, operações para venda fora do estabelecimento, pode optar. Nas vendas realizadas fora do estabelecimento, se possível emitir NF, normalmente, caso contrário, utilizar a modalidade de contingência em formulário de segurança e posterior transmissão. Entendeu? Então, para o futuro, vai ter que pensar como é que vai ser feito. Ô, Otário, me permita. Isso aí, permitido até o dia 31 de dezembro. Depois de 31 de dezembro, do nosso caso. Aí eu pergunto, o cara saiu com a nota fiscal e foi lá para uma feira qualquer aí, né? Remessa para a venda fora do estabelecimento. Ele tem que carregar o computador. Não. Aí faz tudo lá, depois. Então tá bom. Ótimo. Peraí. Ok. Vamos com o João. Só confirmar um detalhe rapidinho com o Carlos aqui. Cara, aquele negócio lá do shopping, do Goiânia Shopping, continua, então, ainda sem... Continua, então não tem alvará, não tem... Ok, obrigado. Adivina lá, ó. Adivina lá. Ok, espera só um pouquinho, deixa o Ronan completar um negocinho aqui. Hein, colegas? Igual o Geraldo falou, né, que quase sempre veio quase a minha pessoa, mas toda semana nós temos gente diferente. E a Aparecida, há mais de 2 anos, muito está aqui afastada do sindicato, contador, esteve fora de Goiás, lembrou do nosso sindicato e veio aqui pedir o apoio. Por gentileza, Aparecida, vem aqui para você fazer a sua apresentação e tudo. Isso aí é porque realmente, Geraldo, é que eu disse para você, Geraldo, é que você não está olhando para trás, você não está observando. A colega lá também. Você não está observando os colegas, Geraldo. Aqui, a nossa colega está aqui, há mais de 2 anos. Boa noite a todos. Rona, a outra colega lá também. Meu nome é Aparecida, eu sempre gostei dessa reunião aqui, porque eu vinha toda terça-feira, eu não perdi uma terça-feira, eu estava aqui. E tem ali o Fábio, né, que foi meu professor também na faculdade. E, assim, eu acho muito importante essa reunião, essa troca, né, de informação. Mas eu saí um tempo daqui, fui para Mato Grosso, fiquei um tempo em Mato Grosso, mas agora eu voltei. E eu estava até falando com o Dr. Ronan, que eu estou sem trabalhar, né? E ele falou, você não quer pedir? Eu falei, se alguém tiver alguma vaga aí, né? Eu estou aí sem trabalhar, um serviço, um freelance, qualquer coisa aí, né? A gente faz. E eu quero agradecer, né? Seu telefone aqui para nós. 9249 9559. 9 atrás. Aparecida. Obrigada, doutor Ronan. Eu gostaria também de citar o nosso colega que está lá atrás, que ainda trabalha com a Irani, colega. E o da frente também, a da frente. Vocês dois aqui para nós aqui, aqui. Boa tarde, vem aqui.
Ok, então, vamos continuar aqui. O João já resolveu o seu, João? Já, não, só mais um. Vai lá. Colega, eu gostaria de ver com você se tem alguém aqui que trabalha com KNAI de agenciamento, de intermediação e agenciamento de vendas. Oi? Garagem? Não. Intermediação e agenciamento é de valores no banco. Exceto imobiliário. É o seguinte, ele administra valores de outras empresas. As empresas vão depositando numa conta. E aí, no final do mês, ele faz um levantamento, ele transfere esse dinheiro que está lá e, mediante um percentual, ele retém e fica com esse valor, isso definido em contrato. Alguém tem essa transação aí? Não. Vai ficar devendo. Tá ok, então eu tenho que buscar então. Intermediação e agenciamento, exceto valores imobiliários, não é valores. É de vendas, são de vendas. Uma empresa vende determinados valores lá e a outra empresa vai controlar esses valores que vão entrar na conta. No final do mês, ela faz um levantamento desses valores e aí ela transfere para a empresa que no caso seria a dona, a proprietária, e mediante um contrato daquele valor por administração, ela retém um valor daquilo lá, 1%, 2,5% daquele valor. Essa receita que é retida, no caso, vai ser uma receita da empresa. Isso eu estou partindo dessa ideia, entendeu? Aí eu tenho um cliente que está nessa situação, começou agora, inclusive do final do mês 6 para o mês 7. Eu pensando que isso era valores assim, não, eu já transacionei nessa conta aqui 2,5 milhões. Deixa eu perguntar a você, só para exemplificar. Eu, empresa X, tenho atividade de vendas de automóveis, ok? Estou exemplificando, você disse que é uma atividade comercial. Tá, pode ser. Venda de automóveis. Uhum. E eu vendo meu produto, vendo o veículo e vai... Você tem corretores, alguém lá fora que vende... Vende meus bens. E essa receita é depositada na conta da minha empresa... De uma outra empresa. Desse administrador. Dessa administradora. Desse cidadão que administra isso. Isso. Deposita na conta dele. Deposita na conta dele. Essa venda desse produto. Essa venda desse produto. Rapaz, ele devolve o dinheiro e fica com uma comissão. Investido. É um fato novo, porque até em termos de fiscalização, tudo bem, eu tenho aqui uma empresa, eu vendo veículo. Não, o anexo dela é o anexo 5. Isso eu já tenho até o anexo, já tem tudo definido. Inclusive, eu disse que me passou até o anexo com o KNAI, e aí eu procurei, realmente era... Mas já é por aí. Aí ele vai me passar a receita tudo definida. Mas isso aqui, João, o valor que ficou na minha conta é esse aqui. Tá, mas deixa eu só ver, que aqui é um grupo de estudo. A gente tem que entender mais ou menos esse negócio aí. Eu só não estou achando que não é correto a empresa que vende o produto depositar o numerar na conta de uma outra empresa e aquela outra empresa que vai administrar isso. Porque isso já foi pactuado mediante os contratos. Não é questão de ser pactuado. Estou falando da legalidade da coisa. Entendeu? Da legalidade da coisa. Vende o produto, deposita numa conta, que não é a conta da minha empresa que vendi, é a conta do outro lá que vai administrar. Mas parece que fica meio um subterfúgio. Mas inclusive tem até o KNAI, tem os KNAI, tudo definido já nesse sentido. Ok. Leva o microfone para o Divino lá. Esse documento tem origem, esses recebíveis têm origem da nota fiscal, de venda, lá vai tudo certinho para eles dar baixa? E ele tira a nota de comissão para receber? Tem documento fiscal? Espera aí. Deixa ele responder no microfone aqui, vai. A nota da comissão, ele vai... Tá bom, ótimo. A comissão
que é dele, vai entrar e ele vai tirar a nota. Não estou falando assim. Agora, a que pagou, que houve o pagamento, o vendedor lá na hora, lá, o pessoal emitiu a nota para o comprador, para o terceiro, e ele efetuou o pagamento diretamente para a empresa. Não, se tiver nota, não tem problema, não. É mais ou menos por aí, uma carteira, um recebimento. Escritório de cobrança. Vamos ver o Wagner lá. Pega o microfone da Divina lá. O perigo se esse documento não tiver origem de documento fiscal, e aí depois você vai responder por isso daí, de onde é que veio isso daí. Difícil é isso aí. Ok, fala aí, Wagner. Eu tenho uma, não é bem igual, não é similar, é atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Então, esse é o seguinte, para vários bancos, Bradesco, Itaú e tal, aí esse dinheiro passa realmente na conta da empresa, tem que ter um controle, tá? Tem que ter uma conta específica. Inclusive, os bancos só pagam a empresa mediante a emissão da nota fiscal de serviço da prefeitura. É, correto. É Simples Nacional, essa lá está no anexo 6. Simples, tá? isso aqui é do anexo 5, né? Repete aí, Wagner. O meu ponto que eu estou assim é com relação a esse deixa na conta da empresa, que a Receita Federal vai querer depois. Deixa o Wagner falar lá novamente. Fala aí, Wagner. Essa empresa lá, inclusive, é uma garagem de veículos. Ela tem duas atividades, que é comércio a varejo de automóveis, caminhonetes, utilitários usados, isso aí é uma coisa, comércio. E tem a prestação de serviço, que é essa atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, em geral, exceto imobiliários. Vários bancos, o Bradesco, o Itaú, ele intermedia o negócio de financiamento de veículos. Esse dinheiro realmente trafega na conta da empresa. Pois é. Você tem que ter um controle, se a Receita solicitar lá. Pois é, mas aí existiu um veículo que você fez um contrato com o proprietário do veículo, deu entrada na sua empresa, o banco paga para a sua empresa, eu recebo a comissão. Comissão. O banco me paga a comissão mediante. O banco paga só a comissão? A comissão para mim. Aquele dinheiro trafega na minha conta, porém, eu recebo a comissão daquele valor todo mês, eu emito as notas para vários Só bancos. da comissão? É, da comissão. Mas o do João aqui parece que é diferente. Microfone. Inclusive, só para em 2016, essa empresa era presumido. Como ela tem uns 3 ou 4 funcionários lá, e tem 2 sócios, tem retirado para o Labore, nós jogamos ela para o Simples Nacional, anexo, me parece que é o 6, compensa por questão em relação ao INSS dos... A folha de pagamento. Fala aí, João. Como é que é, João? É porque é o seguinte, o veículo, se você está na opção do Simples, você paga sobre o faturamento total. Total. Se você está no lucro presumido, você paga a comissão. Paga a diferença entre a entrada e a venda. Saída. Realmente, o colega tem razão. Essa empresa, se ela vender um veículo lá de 50 mil, por exemplo, nessa atividade de comércio, é o faturamento. Agora, quando ela estava no presumido, como essa atividade está executando pouco ela, praticamente quase não está emitindo essa nota de intermediação, essa nota de venda. Inclusive, a nota modelo 1, que é a questão de você vendeu, tributo da diferença e base de cálculo de redução de ICMS também, de 95% da base de cálculo e tal. Pois é, mas na intermediação, se você tem um veículo de 50 mil reais, você ganhou R$1.000, pelo Simples você fatura os 50 mil. Você vai tributar os 50 mil, não os 1.000. Você está entendendo errado. Eu falei a questão quando, igual o rapaz mencionou aqui, quando é venda, eu estou com um veículo consignado lá. O cara comprou ele, nós compramos ele por 20 e vendeu por 25. Nós vamos tributar, quando é presumido, por R$5.000. Correto. Tá? Aí tem 0,65, 3... Pois é, mas se fosse no Simples, você ia tributar... Aí no Simples, se essa questão fosse havendo, igual eu estou no Simples agora, para mim não compensa para trabalhar com esse negócio não, porque senão seria os 25 mil tributados. Pois é. Agora, depois da nova lei, pode. Só que a forma de tributar que é diferente, né, Meudes? Pois é. Ok. Deixa o João complementar aqui. Okay. Não, ok. Eu então. Vou buscar mais informações. Mais informações e a gente compartilha na próxima. Ok, então. A gente entende melhor.
Vamos com o Geraldo ali, vamos falar de salário. Vamos ouvir aqui, pessoal, senão silênciozinho aí. Nessa situação do João aqui, ó, até os boletos vem vem a empresa lá, a Leucotron, ela faz a venda, emite a nota, faz o boleto. Lá no rodapé do boleto já vem essa empresa que está falando aqui, ó, essa situação. Agora, como funciona, eu não sei. Tá? Os próprios boletos já vem a especificação. Ok. Sim, ela vai administrar os recebimentos. Mais ou menos isso. Essa situação do salário que eu estou questionando, a empresa mandou os documentos para mim registrar um motorista. Aí, quando eu mandei a ficha de pontos, o cara questionou com a secretária, pô, mas como é que eu vou assinar o ponto? Eu ganho por viagem? Olha a situação. O empresário contratou o motorista pagar por viagem. Agora, imagina o que pode acontecer. Para ele que ele quer ganhar viagem, ele vai viajar dia e noite. Já tem a questão do adicional noturno. Quer dizer, vai desobedecer totalmente a convenção coletiva. Né? É uma situação terrível que eu não sei nem como resolver isso com o empresário. E como fazer a folha? Porque tem mês que ele vai dar tantas viagens, vai receber, vamos supor, 2.000. Às vezes outro mês não tem viagem, vai receber 1.000. Eu não estou nem imaginando, nem consegui imaginar como fazer essa folha, como resolver essa situação. Eu imagino que não pode fazer um tipo de contrato, que esse contrato foi verbal com o patrão e o empregado, pagar por viagem. Entendeu? Então, não sei nem. Vê se o Odair dá uma luz aí. Comenta, faz um comentáriozinho aí. Não tem praticamente saída, não tem como fazer, porque poderia Fala no até microfone aí. tarefa, né? Fala no microfone aí, Daí. Aí teria que fazer uma alteração do contrato. Quer comentar aí, Divina? Espera aí, então, leva o microfone para a Divina lá. Pois mas tarefa, o cara vai extrapolar a convenção, que ele vai querer viajar a noite inteira, dia inteiro, vai em São Paulo, voltar imediato. O caminhão é da empresa ou é dele? Da empresa. Então, é igual a tarefa, só que agora com o controle das rodovias e da fiscalização, não tem como ele viajar desse jeito que ele não aguenta. Normalmente, dá de 5 viagens, 6 vezes, depende Hoje o caminhão pode transitar 5 horas. 5 horas ele tem que parar 30 minutos. Porque tudo é controle eletrônico hoje nos caminhões. Tem o tacógrafo, tem... Não, e tem outra agora também, a Polícia Federal tem, uma anteninha lá no satélite, o caminhão passa, já fica sabendo quantas vezes ele passou ali. Tem tudo controle agora. Difícil. As transportadoras da piano fino com esse negócio aí. Ele não consegue viajar muito, não. Sabe quem trabalha isso aí? O pessoal que trabalha com verdura, para entregar em BH, Brasília, porque eles têm que chegar lá de qualquer jeito de madrugada. Aí eles vão, mete o pé. Mas não, a Polícia Federal não está alisando eles mais, não. Tem o tacógrafo, tem outros meios de controlar. Não passa muito tempo, não. Inclusive é fruta, é laranja, né? Pois é. No caso, ele tem a responsabilidade de levar rápido, no mesmo dia? Não Por isso tem. que ele ganha diária? Ele ganha por viagem. Então, eu nem questionei, que eu vou ler a convenção e discutir com vocês, para a gente ter uma ideia melhor para me discutir com o empresário. Que eu não sabia que ele ia pagar o motorista dessa forma. Mandou o documento, fez o registro, fiz o registro quando for mensal. Aí descobri quando eu mandei o cartão de ponto. O cara falou, como é que eu vou assinar esse ponto? Porque eu ganho por viagem. Aí fiquei sem... Caiu essa questão hoje cedo lá no meu escritório. Deixa eu fazer uma pergunta para o Daí sobre banco de horas. Esse banco de horas, as horas têm que ser compensadas dentro do próprio mês? Cara, fala... Eu também não pratiquei, não, mas isso aí tem a previsão na convenção coletiva, né? E esse banco de horas tem até 1 ano para compensar, normalmente. Dentro da convenção está especificado. E quando a convenção é omissa? Aí não pode fazer o banco de horas. Não pode? Previsão tem que ter previsão dentro da convenção. Isso.
Mas eu ouvi falar aí, não sei se é verdade, diz que no banco de horas hoje, com a reforma aí, as horas estão a ser compensadas dentro do mesmo mês? Não, 3. Ok, então. Deixa eu... tem muita gente aqui que tem alguma complicação com a vigilância sanitária, empecilho, complicação, né? Eu vou passar para o Fábio aqui, que a diretoria do sindicato teve em reunião com o presidente da vigilância sanitária lá, e o Fábio trouxe alguns detalhes aí que o Fábio vai expor aqui. Fala aí, Fábio, da vigilância sanitária. Vai pegar. Bem, pessoal, nós tivemos reunido lá com o pessoal lá no Paço Municipal, o pessoal da vigilância sanitária, o João esteve lá com a gente, o Everaldo, e a Sucena do SESCOM, e ficou acordado o seguinte: a gente levantar junto à categoria as queixas, sugestões de vocês, e a gente vai voltar a reunir com eles, e eles vão levantar também dos fiscais lá quais as queixas, as orientações que ele tem, para evitar esse problema de o processo estar indo, voltando, a exigência, e depois a gente formular tipo uma cartilha e trazê-los aqui para eles apresentarem o que é que eles têm de proposta, o que é que eles têm para oferecer para a gente trabalhar em comum acordo. Então, o que vocês tiverem de queixa, de processo pendente, o que está acontecendo, relata para a gente anotar e levar para eles lá. Então, o negócio é o seguinte: quem tiver algum processo que está emperrado lá, ou o sistema está difícil de conseguir um alvará lá na vigilância, sistema de vistoria, quem estiver passando por esses problemas, verifica, se quiser ir lá, porque o presidente da Vigilância Sanitária vai vir aqui, nós vamos tentar ver se a próxima semana nós levamos esses detalhes para ele e marca a agenda com ele para ele vir uma terça-feira aqui para nós descascar ele. Ele é vigilância sanitária, inclusive, fui renovar um alvará lá, aí o fiscal foi na empresa. Aí faltou aquela cadernetinha lá. O empresário acho que sumiu a caderneta. Aí ele notificou a empresa por causa dessa caderneta, eu tive que publicar no jornal. Paguei R$130 para publicar no jornal que tinha sumido essa caderneta. Agora tem que fazer, eu já fiz um documento, reconhecer, fiz o documento anexando essa publicação e mandar na vigilância para poder liberar uma taxa, para tirar mais uma taxa para liberar a caderneta lá ainda. Tá? Mas realmente esse problema da caderneta é antigo e há a previsão dentro do regulamento da vigilância sanitária que você não pode perdê-la. Realmente existe. Vai com o João aí mesmo, Maurinho. O João aí, compensação de imposto. Não é o outro João. É da vigilância? Não, quiser falar, pode. Assunto fora aqui um pouquinho. É outra pauta? Não, é só um comunicado. Então comunica aí, velho. O Procon ontem teve em algumas lojas do Shopping Flamboyant. Alguém ficou sabendo? Tem loja no Flamboyant? Ele está andando na loja, inclusive teve lá no Goiânia. O Procon está querendo um comunicado dele lá de 2016, que fala sobre o troco. Isso. Uma plaquinha lá, um impresso lá para colocar paralelo ao caixa da empresa, da loja, para avisar para o cliente. E diz que a multa é em torno de R$3.000 numa reincidência e não encontrar essa plaquinha lá. Mas... Facilita o troco? Pois é, mas o troco, todo mundo volta o troco. Não pode... Espera aí, João, só um pouquinho. O outro João lá. Achou aí? Depois você acha, vai lá, João. Compensação de imposto. Essa semana, 2 clientes me ligaram. Eles estão me perguntando o seguinte: uma empresa de Brasília, um escritório de advocacia, diz que defende uma empresa lá. Essa empresa tem mais de R$2 milhões de crédito para restituir com a Receita. Eles estão propondo ao meu cliente o seguinte: ele paga todo o simples atrasado dele, a parte federal, abate nesses impostos que ele tem para compensar dessa empresa de Brasília
e ele paga só os impostos estaduais, ICMS e ISSQN. Existe essa possibilidade de compensação de um imposto de uma empresa do Simples, como uma empresa tem crédito com a Receita? O cidadão tem crédito para receber da Receita. O escritório. Uhum. Então, ele teria que fazer uma venda desse... Eu sei que ICMS eu posso transferir para outra empresa. Agora, imposto de renda, PIS, COFINS, eu nunca vi falar que... Eu até liguei lá com o advogado lá, disse que é o seguinte, ele paga todos os impostos lá, ele cobra 50% desse imposto só. Ele quita esses impostos, que está lá o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição, o INSS, quita e ele paga 50% só, porque ele vai pagar com o crédito que ele tem. É porque um crédito de um CNPJ compensar com outro CNPJ, outro débito de CNPJ, eu nunca vi. Mas se é escritório de advogado, ele teria que... O escritório de contabilidade, geralmente, ele pode ser possuidor de algum precatório. Né? Crédito mesmo, segundo o advogado lá me falou, é crédito que ele tem, que ele recuperou junto à Receita, crédito recuperáveis. Está no nome do de escritório. Uma empresa de Brasília. Olha, é uma burocracia tremenda, mas que há previsão legal disso agora. Tributos federais eu não desconheço. Vamos ver lá a Cida lá. Ele deve estar falando da mesma coisa que já foi oferecido por um primo meu também. A pessoa insistia tanto que eu falei assim, olha, coisa boa, ninguém insiste assim para oferecer para os outros, né? Então, assim, tem que ficar esperto, porque ele disse que tinha uns créditos, que ele quita as guias do Simples na caixa, vai tudo autenticado, e ele não paga a pessoa na hora. Aí ele parcela o valor, né, do PIS. Por exemplo, você tem aí 200 mil para pagar de Simples. Aí ele vai lá, quita suas guias todinho, e você não paga na hora. Aí depois você parcela esse valor e vai passando para ele esses valores. Só que... Pois é, mas você faz um parcelamento com ele mesmo. Com ele mesmo, para passar o dinheiro, paga para ele. Ele quita as guias sem dinheiro, né? Sem você... quita com os créditos que ele tem lá, né? Dizendo ele que tem uns créditos que é do governo aí, né? Só que a Receita Federal, ela alerta aí que esse negócio é fraude, né? Então, É porque existem os títulos precatórios, que são títulos do governo, que o governo paga alguém com esses títulos. Agora, tem que ser auditado, periciado, tudo esses, para ver, porque tem muitos precatórios que são falsos. Na medida que você comprovou através de laudo oficial que esses precatórios são verdadeiros, a Receita aceita quitar qualquer débito com esses precatórios. Agora, ele trocar crédito dele por débito de outra empresa, 2 CNPJ, eu nunca vi. eu acho meio duvidoso. Eu nunca vi. Mas mesmo assim, eu nunca vi falar desse. Aqui o João pediu para ler aqui, ó, a lei do troco. É proibido ao fornecedor de produtos ou serviços substituir o troco em espécie por outros produtos, sem o consentimento prévio do consumidor. Na falta de cédulas ou moedas para devolução do troco, o fornecedor deve arredondar o valor para a quantia menor, sempre em benefício do consumidor. Então, a gente tem que colocar esse aviso na... Então, fazer a plaquinha e colocar. Se não tiver, multa. Vamos lá com o Wagner, vamos falar produtos monofásicos. Todo comércio. Principalmente panificadora, que gosta de dar balinha para a gente. Chicletinho. É o seguinte, lá. A pergunta é simples, mas é um grupo de estudo, eu trouxe a pergunta aqui. A empresa do Simples Nacional... Vamos ouvir a pergunta lá, pessoal. Anexo 1. Eu queria ouvir a opinião dos colegas aqui a respeito da tributação monofásica para PIS e COFINS.
Um exemplo é um restaurante. Eu queria ouvir os colegas aí, eu tenho uma dúvida a respeito dessa questão aí. Restaurante, produto monofásico? Eu nunca... Tem. Tem? Tem. Pois é, porque eu ia falar... A Dacon de antigamente tinha, né? Fala aí. Tem. Aí é o seguinte, eu fiz uma... Apaga a luz para mim, Ronaldo, por favor, que é mais fácil o entendimento. Essas informações eu tirei lá dentro da Dacon. Logicamente, ela está defasada em função da legislação, né? Então, nós temos a receita tributadas com alíquota zero. Isso aqui o governo pode voltar a fazer a tributação ou não, né, dela. E temos a tributação quando fala que revenda de produtos sujeito a tributação monofásica. O que significa isso aqui? Isso aqui é um produto, de acordo com os NCM desses produtos que estão aqui, que já foi tributado lá na indústria e para frente não tem mais tributação. Então, eu começo assim com você. Eu trabalho muito com autopeça, então estou ligado na Lei 10.485, que tem lá os NCM dos produtos que são com autopeça. Tem empresas de pneu também, está aqui os NCM desses pneus. E no caso dos restaurantes, seria água mineral, cerveja, né? Está aqui os códigos de NCM desses produtos. Tem produto de toucador aqui, que é produtos farmacêuticos classificado nessas posições. Aqui é produto de perfumaria, toucador e tal. Mas vamos chegar onde o Wagner quer. Então, no restaurante, o que você pode excluir seria esses produtos, de acordo com esses NCM que você tem aí. Tá certo? Agora, como é que você vai fazer isso lá na entrada, quando vier lá para fazer tributação, essas coisas assim? Você vai ter que ter o CST do PIS e do COFINS. Né? O 04, tributação monofásica, revenda com alíquota zero. Então, quando você vai fazer, coloca o 04, o seu sistema tem que entender que esse produto não vai ser tributado. E o que acontece no final do mês? Isso aqui é tudo para PIS e COFINS, é o mesmo CST, tá? PIS e COFINS é o mesmo para os produtos monofásicos, é o mesmo, tá? E aí, como você é do Simples, na hora de você vender, ele vai sair com o código 99. Você não faz tributação dele. Isso aqui tem a nota técnica da emissão da nota fiscal eletrônica, que você tem que colocar esse código 99 na hora de você emitir a nota que vai sair no XML. E lá no seu estoque, quando você der a entrada desse produto, você vai ter que colocar o código CST de PIS e COFINS 04. E se for o ECF ainda, não tem jeito, né? SF? Bom, cupom fiscal. Cupom fiscal ainda não, mas a hora que você passar para a nota fiscal modelo 65, que é de consumidor final, ela já vem toda a tributação. Otávio, no caso do Nacional, ela tem a tabela, certo, do anexo, seção em tabela, que ele coloca lá, ela vai ser tributada ou não. Não, mas tem que fazer a segregação lá, velho. Tem que fazer a segregação de receitas. O quê? Tem que fazer a segregação de receita. Pois é, mas só na hora que você for lançar ela lá, você tem que colocar o produto que é desse, que é a seção que ele é, que é isento de PIS, COFINS e contribuição social. O que você quiser, tá a seção lá, ué. Tem, ué. Mas é que eu havia conversado com ele, senhor Veraldo, é o seguinte, normalmente, as empresas hoje pegam para aqueles funcionários que trabalham lá no estoque, quando ele começa a conhecer a peça, joga ele para dar entrada no produto. Aí ele não tem conhecimento nenhum de tributação. Aí ele joga qualquer código. O sistema pede, daí ele joga qualquer código. Eu estou dando consultoria numa empresa que eu estou arrumando o sistema de autopeça dela todinha. Produto por produto, entendeu? Nós estamos olhando produto por produto e fazendo a classificação desses produtos. Inclusive, a Lei 10.485, eu vou mostrar para vocês, logicamente, essa é só da autopeça. Aí vocês têm que procurar o respectivo produto que vocês trabalham, né? Então, na Lei 10.485, trabalha com autopeça. Então, eu tenho diversos produtos aqui, ó. Eu tenho esses produtos aqui, ó. Tem 2 anexos.
Então, esses dois anexos, eu tenho que elencar esses produtos. O que a gente faz? A gente separa tudo isso aqui codificado em linhas crescentes, fica de um lado e no final do mês. Aqui a empresa faturou, o que é feito? É feita uma leitura disso daqui fazendo o batimento. Aí no final do mês ele solta um relatório para mim, que a nota fiscal número tal, da data tal, vendeu um produto do NCM número tal, a descrição daquele produto e o valor daquele produto. E no final ele me dá um somatório. Para que eu faço isso? Para uma garantia. Se a Receita Federal um dia vier atrás de mim e falar assim, mas onde é que você conseguiu jogar um valor aqui, por exemplo, no faturamento de 100 mil, 40 mil monofácio de PIS e COFINS? Prova para mim. Aí eu tenho a fundamentação legal para provar. Aí eu pego a nota, falar, essa nota, desse dia tal, teve esse produto aqui, que está aqui no relatório. Isso já aconteceu. Ele conferiu 5, 6 notas só e largou de mão. Hein, Otávio? Nessas notas de compra, ela já vem destacado lá, o PIS e COFINS, né? Nesse produto monofásico, no caso, né? Nem todas. Se você trabalhar com XML, principalmente as empresas que fazem apropriação de crédito, né, e débito de PIS e COFINS, você pode ver, trabalho com lucro real, né, Fábio? Você pode verificar que a grande maioria delas não traz a tributação do PIS e do COFINS. É complicado. Pelo XML, você tem, quem trabalha com isso aí, faz esse aí lucro real de empresas, aí é muito difícil, porque não traz o XML. Você entendeu aí? Entendi, sim. Muito obrigado. Espera aí, agora deixa eu só te dar outra... deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso aqui foi uma solução de consulta para quem entender melhor. Até dezembro de 2008, não era permitido fazer isso. Só a partir de 2008, de 2009, que foi feito. Porque teve a lei complementar 128 do Simples Nacional, que permitiu que você fizesse isso. Tá? Então, tá aí, ó. Esse aí, nesse caso específico aqui, essa solução de consulta, ela abrange a Lei 10.485, que é o setor de autopeça. Aí eu tenho ela aí, ó. Então, embasamento legal está aqui, ó. Todos podem fazer. Logicamente, você olhando o seu segmento. Principalmente supermercados, né? Quem trabalha com supermercado sabe lá que sabonete, pasta dental, né? E aí vai, produto da cesta básica, macarrão, feijão, e aí vamos levando, massas, né? Então tem uma gama de produtos que estão no sistema monofásico de PIS e COFINS. Fechou? Não é a mesma situação, mas no caso de um produto que o PIS e o COFINS é alíquota zero, não tem como fazer essa segregação para não calcular o PIS e o COFINS no Simples Nacional, não tem? Não, a alíquota zero é como se fosse igual na tabela do IPI, né? Por exemplo, produto de alimentação na tabela de IPI, você não tem IPI. A hora que você olha lá é alíquota zero. Certo? Então, a grande maioria desses produtos que estão com alíquota zero, normalmente, deixa eu abrir ele aqui para você aqui. É hortifruti. Isso mesmo. Alíquota zero. Se eu for calcular o PIS, o Simples Nacional, não tem como eu não, aí nesse caso não. Perde, né? Perde. Aqui, ó, tributação com alíquota zero, né? Vamos lá, gás natural, carvão, produtos químicos, tal. E vai chegar lá, tem produtos sementes, tais, aeronaves. E vai ter alguma coisinha sobre hortifruti granjeiro aqui. Tá? Aí, produtos hortícolas e frutas. Ó. Ok? Falou. Quiser mais alguma coisa, pergunta ao Otávio lá, pessoal. Vamos ouvir o Odair aqui, depois eu passo para você, Fábio. Tem uma pergunta aqui. Então tá. Fala aí, Fábio, o que é? Só o colega questionou a possibilidade de compensar os tributos do Simples Nacional lá, não foi? Foi. Então, a questão normativa que trata dessa questão de compensação é aí a 1717. Dá uma olhada lá, a ver as possibilidades que tem de se pode ou não compensar
1.717. 17, que saiu agora, saiu recente, 17 de julho, ela revogou a 1.300 e saiu agora em 17 de julho. Ela trata das situações em que pode haver a compensação de tributos da Receita Federal. Ok. Vamos ali com a Instrução Normativa 1717/17. Vou com o Wagner lá. Vamos, não, o Vânia. O Vânia ali. O ISS. Estou na dúvida do seguinte. Eu estou com a empresa lá que ela é uma empresa de locação de bens móveis. Ela trabalha com mesas de sinuca. Ela aloca essas mesas para os clientes e, se não me engano, essa locação, esses clientes teriam que pagar um ISS retido para a prefeitura. E o que ela está fazendo? Ela está, em vez dela fazer esses reteiros dela lá, ela faz a REST. Você sempre faz assim, faça a REST lá, e lá põe como o ISS é pago pelo tomador do serviço, no caso, que é a empresa que locou. E paga esse ISS, todo mês está pagando esse ISS. Eu quero saber se esse trem está certo, se é devido. O Eudes balançou a cabeça. Não, então quer fala, falar, Eudes? Fala, Eudes. Locação de bem imóvel não tem ISS, não. Ela não tem tributação, não. Ela está isento. E na própria Lei Complementar 116. Se está recolhendo ISS, está fazendo coisa, como diz, está fazendo graça para o município, para qualquer lado. Mas... O prefeito está agradecendo, mas não tem. Não. Inclusive, tem município que não está nem emitindo nota fiscal mais, quando é locação, porque Santo Antônio, por exemplo, de Goiás aqui, não permite mais emissão de nota de locação, porque ele fala assim que o município, para que emissão de nota se o município não vai ter benefício do imposto, para que está emitindo nota? Só para gerar informação indevida para a prefeitura. Mas eu acho que a prefeitura criou esse ISS para receber sobre as partidas jogadas, entendeu? Não é ela porque ela retém, aliás, ela tem um rendimento, uma receita que são o jogo. Então, disfarçadamente, eles cobram esse ISS aí sobre cada mesa, justamente pelos jogos, pelas partidas jogadas. Não é pela locação. Eu entendo o seguinte, que realmente é isso mesmo, que a empresa loca a mesa para os bares, aí os bares teriam que pagar uma taxa lá para a prefeitura de referente ao ISS dos... Deixa o Everaldo colocar. Wander, você vai olhar na lei complementar se está na relação jogo, certo, de bilhar, certo, quanto que paga. Está na a prefeitura cobra fixo, né? Ela cobra fixo. Está 116. Na 116 lá. 116. Ah, tá. Relação da incidência de ISS. Porque como ela não tem como prever, até tem, né? Porque o proprietário da mesa tem o cronômetro lá, que marca a quantidade de partidas jogadas, e ele cobra, parece que 50% do jogo. Então, a prefeitura cobra em virtude das partidas, não é para a locação. Tá? Justamente. Tá. Deixa eu voltar aqui com a Daíra aqui no sistema. O Zé Valdo tinha um bico aí nesse. Você lembra, Zé Valdo? Então, diz aí. A prefeitura mandou uma orientação para um cliente meu. É que ele é autônomo, é também, ao mesmo tempo, responsável por uma empresa, uma clínica, e a prefeitura mandou orientação no nome do CPF dele, falando para ir na prefeitura para resolver qualquer expendências. Eu fui emitir uma certidão negativa da prefeitura do CPF dele, emitir também do CAI dele autônomo e da empresa. Há possibilidade de ter alguma coisa ainda? A certidão foi emitida negativa, beleza? Negativa, todas negativas.
Mas estou pedindo para regularizar. Será que é por causa do refis deles, né? Deixa eu dar aí comentar aí, vez. Recebi também hoje a notificação. Eu não tenho débito nenhum. Fala lá embaixo, na última frase lá embaixo, fala, caso tenha resolvido, não tenha débitos, abandone essa. Jogou o para ganhar madura. Foi parceria com o Correio para gastar um pouquinho de dinheiro. Fala aí da coisa aí. Só para sintonizar a legislação, o artigo 59 da CLT atual, parágrafo 2º, né, se você quiser anotar aí, trata do banco de horas. Na legislação atual, né? Não, da legislação atual. A vindoura ainda é em novembro que vai entrar em vigência. Então, o artigo 59, parágrafo 2º, trata do banco de horas, né? E aí diz a compensação, horas extras, o banco de horas dispensa a extra, podendo ser compensado dentro do período de um ano. Na legislação vindoura, que é a Lei 3.467, que é a lei da nova reforma trabalhista, né? Isso, que vai vigir a partir de novembro. Você pode olhar também o artigo 59 lá, ela cresceu outros parágrafos. Entre os parágrafos aqui, reporta aqui o parágrafo 5º, isso aqui é vigir a partir de novembro, né? O banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo, que não mudou, é o atual, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Tem vários parágrafos lá. Isso para a legislação a vigir a partir de novembro. Na legislação atual, permanece ainda um ano. Lembrando também que as atividades insalubres não é permitido prorrogação e automaticamente compensação, né? A portaria 702 do Ministério do Trabalho. Ok. Você está certinho, né, Ronaldo? O Adair trouxe tudo ali, não foi no Google, não, né? Não foi no Google. Está lá e... Uma boa semana para todos. Deixa eu te falar um negocinho ali, ó. Peraí, tem... Atividade de restaurante, ele pode usar o 7% direto sobre a venda? Sim, ele é ICMS normal? É ICMS normal. Pode. Na realidade, que foi excluído do Simples, né? Mas dá uma olhadinha lá direitinho, que na realidade você não usa crédito, não usa 7%. A base de cálculo reduzida para 7%. Exato. Agora, a confecção, ela pode ser 12 para fora e 17 aqui dentro? Confecção? Acho que é tudo 12, né? Não, confecção. No Simples. No Simples não, ela não está no Simples. Ela não está no Simples, ela tem um benefício que se vender para revenda é zero de ICMS. No Simples que ela tem um benefício. O ICMS é zero. Eu tenho que recordar novamente isso aí. Presumido, o cara foi excluído do Simples, me procurou lá, está doidinho com esse trem. Imagina. Eu nunca fiz isso. E não tem como voltar de jeito nenhum. No caso, vai ser 17% aqui dentro. 12 para fora. 12 para fora. 12 para fora, não tem nada. Eu tenho mais uma pauta aqui, é um negocinho seguinte. Eu estava lá em Caldas, e um contador de São Paulo, conversando, achei que esse caba lá, né? Ele está registrando representação comercial e pondo uma segunda atividade, promoção de vendas. E está enquadrando no Simples no anexo 3, a promoção de vendas. Promoção de vendas é anexo 3. Não, mas se ele for intermediário... Porque tem aquela que eles chamam de representação, tipo assim, você é vendedor exclusivo de um produto. Então a empresa já fatura para você, você é revendedor exclusivo dela e fatura. Então é comercialização. Você só tem o nome de representação porque você se torna exclusivo daquele produto na praça. Mas ele não é exclusivo, ele tem 2, 3 empresas que ele fornece. Aí ele recebe pela promoção de vendas. Pois é, mas se ele recebe comissão pela intermediação, aí é no anexo 6 lá. No anexo 6. Mas esse CFP, no caso, ele até me falou, CFP não, CNAE, 7319-002. Quanto? 7319-7319-002. Ele está usando no anexo 3, ele é anexo 3. Mas se a empresa aceita a nota com promoção? A empresa aceita. É o tomador de serviço que vai... Ele é solidário, né? Ele é solidário. Não, mas
A empresa tem as duas atividades. Marketing direto. E manda ver. É o que o pessoal não fazendo mesmo. Aceita a nota, tranquilo. Não, fechado. Hã? Aceitou a nota, tranquilo. Promoção de vendas, eu acho que... mas pegar como? Não tem como.